Você já parou para refletir por que algo que antes parecia trazer alívio, conexão e até prazer, hoje parece apressado, mecânico ou até mesmo desconfortável? À medida que os anos passam e o corpo masculino atravessa transformações silenciosas, mas significativas, muitas práticas que funcionavam perfeitamente aos 30 ou 40 anos começam a perder sua eficácia aos 60 ou 70. O tempo altera não só o corpo, mas também a forma como nos relacionamos com ele. No entanto, são raras as conversas sinceras sobre essas mudanças, especialmente quando se trata de hábitos íntimos que carregamos conosco para a maturidade, como a masturbação. Esse ainda é um tema envolto em silêncio e constrangimento, apesar de ser uma parte absolutamente natural, humana e íntima da vida. É uma prática que, com o passar do tempo, continua fazendo sentido. E mais do que isso, pode ser essencial. A forma como um homem lida com sua sexualidade na maturidade pode dizer muito sobre sua saúde integral. Por mais que muitos evitem tocar no assunto, ele permanece vivo e relevante para o bem-estar físico, mental e emocional. O que poucos sabem é que, quando praticada com consciência e respeito pelo próprio corpo, a masturbação na terceira idade pode ser um verdadeiro aliado. Ela pode promover equilíbrio emocional, clareza mental, confiança sexual e até contribuir positivamente para a saúde física. Porém, tudo isso só acontece quando essa prática é feita com atenção e sabedoria. O problema é que muitos homens mais velhos ainda reproduzem hábitos ultrapassados, baseados em ideias equivocadas e mitos sem respaldo científico, muitas vezes reforçados pela internet e pela desinformação. Segundo especialistas em saúde masculina, existem erros silenciosos cometidos com frequência que não apenas prejudicam a qualidade da experiência íntima, mas também afetam a saúde de maneira mais ampla. São hábitos que se instalam discretamente e, com o tempo, comprometem o prazer, reduzem a sensibilidade e até podem desencadear disfunções. Hoje, vamos analisar esses 7 equívocos mais comuns e, o mais importante, entender como transformá-los em atitudes mais conscientes, respeitosas e revitalizantes. Mas antes de mergulhar nesse conteúdo transformador, quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para clicar no botão de inscrição e ativar o sininho. Assim, você garante que não perde nenhum conteúdo criado especialmente para cuidar da sua saúde com profundidade e empatia. E se esse vídeo já está fazendo sentido para você, deixe um número 1 nos comentários. Se quiser contribuir com sugestões ou melhorias, digite 0 e me diga como posso te entregar algo ainda melhor. Vamos ao primeiro erro: acreditar no mito da retenção seminal. Muitos homens maduros ainda se deixam levar pela ideia de que reter a ejaculação por longos períodos pode aumentar os níveis de energia, melhorar o foco ou até elevar a testosterona. Essa crença, apesar de muito popular em certas comunidades online, tem origem em conceitos antigos e interpretações distorcidas e não em evidências sólidas da ciência. Embora haja estudos que mostrem pequenas variações hormonais após curtos períodos de abstinência, o funcionamento do corpo humano é muito mais complexo e muito mais sensível do que isso. O organismo masculino foi projetado para funcionar em equilíbrio e a liberação natural de tensões, incluindo a ejaculação, é parte fundamental desse processo. Quando esse ciclo é interrompido por tempo prolongado, o corpo pode reagir negativamente. Surgem incômodos na região pélvica, alterações no humor, sensação de irritação e até um risco maior de problemas relacionados à saúde da próstata. Na terceira idade, esses efeitos não são apenas desconfortáveis. Podem comprometer, de forma significativa, o bem-estar geral.
Especialistas destacam que manter uma rotina saudável e equilibrada de liberação sexual ajuda a regular os hormônios, promove alívio de tensões acumuladas, melhora a qualidade do sono e fortalece a conexão com o próprio corpo. Ou seja, o segredo não está em segurar, mas em se permitir de forma consciente. A prática da masturbação não deve ser vista como uma questão de força de vontade ou autocontrole exagerado, e sim como uma forma de cuidado pessoal. Assim, como você alonga o corpo para manter a flexibilidade ou respira profundamente para reduzir o estresse, a masturbação consciente pode funcionar como um instrumento de reconexão interna, de renovação e de presença. Trata-se de escutar o corpo, entender seus sinais e responder com carinho e atenção. Se você ainda acredita que se privar é sinal de força, talvez seja a hora de se perguntar: quais outros hábitos ultrapassados podem estar limitando meu prazer e minha vitalidade sem que eu perceba? A resposta pode estar em práticas que você repete há anos, mas que já não se ajustam ao seu momento atual. E o próximo erro é um excelente exemplo disso. Erro número 2. Usar sempre o mesmo tipo de estímulo. A repetição pode transmitir segurança, especialmente quando falamos de práticas íntimas cultivadas ao longo de décadas. Porém, o corpo humano, assim como a mente, precisa de variedade para se manter desperto, engajado e sensível. Ao repetir o mesmo padrão de movimentos, a mesma pressão, a mesma posição, sem qualquer variação, você pode estar treinando o seu sistema nervoso a responder apenas a esse tipo específico de estímulo. Com o tempo, essa repetição constante pode levar à chamada dessensibilização. Ou seja, a sensibilidade diminui, a excitação se torna mais difícil e até mesmo o envolvimento emocional com o momento pode desaparecer. Isso pode gerar frustração, distanciamento e até afetar a vida a dois, quando há dificuldade em sentir prazer em situações que não sigam aquele roteiro repetido. A boa notícia é que não é preciso fazer grandes mudanças para reverter esse quadro. Pequenos ajustes já fazem uma grande diferença. Alterar o ritmo, mudar a mão, experimentar uma nova técnica ou até incluir acessórios apropriados pode renovar completamente a experiência. E mais importante, isso ajuda a manter a mente curiosa, o corpo responsivo e a conexão consigo mesmo viva. Essa mudança de perspectiva não é sobre buscar o novo pelo novo, mas sim sobre aceitar que o corpo envelhece e com ele os caminhos do prazer também precisam se adaptar. Assim como você cuida dos músculos com novos exercícios para não estagnar, é essencial cuidar da sua intimidade com esse mesmo espírito de renovação. Você merece uma vida íntima, rica, responsiva e cheia de presença, independentemente da idade. E ainda existe outro erro, talvez mais sutil, que muitos homens cometem sem nem perceber. Esse próximo erro é muito mais comum do que se imagina e pode estar por trás daquela sensação de pressa e insatisfação que muitos homens experimentam sem saber exatamente o porquê. Talvez você nem perceba que está fazendo isso, mas o impacto é real e silencioso. Vamos falar agora sobre um comportamento profundamente enraizado, a pressa no momento da masturbação. Durante a juventude, é comum que muitos homens desenvolvam o hábito de se tocar de forma apressada, seja por medo de serem descobertos, por falta de tempo ou simplesmente por terem aprendido dessa forma. Com o passar das décadas, essa urgência deixa de ser uma necessidade e se transforma num padrão, automático, inconsciente e difícil de quebrar. E aí está o problema. Quando a experiência íntima se torna uma corrida para chegar ao final, ela perde sua essência, seu valor e sua profundidade. O ato deixa de ser algo prazeroso, conectado, vivo e passa a parecer mecânico, quase como uma obrigação sem alma.
E para homens acima dos 60, essa abordagem acelerada pode roubar exatamente aquilo que o corpo ainda tem de melhor a oferecer. Sensações ricas, envolventes e emocionalmente satisfatórias. Quando você não se dá tempo para explorar, para se perceber, para respirar junto com o momento, o corpo não consegue atingir seu verdadeiro potencial de excitação. A mente também se dispersa, e tudo vira apenas uma sequência de movimentos vazios em direção ao alívio físico. Ao longo do tempo, isso pode levar a uma espécie de dessensibilização emocional. O que antes era uma ponte de conexão consigo mesmo passa a ser um gesto automático, sem profundidade. Você termina, mas não se sente preenchido. É como comer com pressa. O estômago até se satisfaz, mas a alma continua com fome. Por outro lado, desacelerar muda completamente essa experiência. Quando você respeita o tempo do seu corpo, ele responde com mais intensidade, mais presença e mais prazer. Respirações profundas, toques conscientes, atenção plena. Esses elementos transformam o que parecia trivial em algo quase terapêutico. A questão aqui não é demorar mais por si só, mas sim estar presente. Dar a si mesmo o presente de estar inteiro naquele momento. Ao se entregar com curiosidade, com ritmo e com intenção, você redescobre sensações há muito tempo adormecidas e se reconecta com uma parte sua que talvez tenha sido esquecida na pressa do dia a dia. Mas desacelerar por si só não é suficiente se a sua atenção continua voltada apenas para um ponto do corpo. E é justamente aí que mora o próximo erro: focar exclusivamente na região genital. Ao longo da vida, muitos homens foram ensinados, direta ou indiretamente, a acreditar que o prazer masculino está concentrado em um único local. Com isso, criam-se padrões de toque limitados, que ignoram vastas regiões do corpo igualmente capazes de oferecer prazer e conexão. E a verdade é que o corpo masculino, mesmo após os 60 anos, continua repleto de terminações nervosas e zonas sensoriais que podem transformar completamente a experiência íntima. Ao manter a atenção exclusivamente nos genitais, você fecha as portas para uma experiência mais rica e integrada. Regiões como a parte interna das coxas, o abdômen inferior, o tórax, o pescoço e especialmente a área do períneo são extremamente sensíveis e podem ampliar o prazer de forma inesperada. O toque nessas áreas não apenas desperta sensações físicas, mas também aprofunda a consciência corporal e fortalece o vínculo emocional consigo mesmo. E não se trata de ser ousado ou diferente, trata-se de dar ao corpo o que ele sempre teve a oferecer, mas talvez você nunca tenha explorado com atenção. Variações de temperatura, toques leves, massagens lentas, tudo isso é parte do processo de se redescobrir. Quando você se permite essa ampliação da percepção, o resultado é um prazer mais pleno, mais vibrante e mais presente. Seu corpo não é composto de uma única parte. Ele é um sistema completo, sensível e interligado. E quanto mais você ativa esse sistema de forma respeitosa e consciente, maior será a satisfação. O prazer não está apenas na liberação, mas na jornada sensorial até ela. E mesmo que você esteja disposto a explorar mais o seu corpo, ainda há um detalhe essencial que muitos homens negligenciam e que faz toda a diferença no conforto e na sensibilidade: o uso de lubrificante. Com o avanço da idade, é natural que algumas mudanças ocorram na pele e na sensibilidade. A produção de óleos naturais diminui, a hidratação da pele reduz e o toque pode não ser mais tão suave quanto antes. Mesmo assim, muitos homens continuam realizando o ato sem qualquer tipo de lubrificação, muitas vezes por hábito ou pela crença de que não precisam disso.
Mas a verdade é que a falta de lubrificação pode tornar o momento menos confortável, causar pequenas irritações e até mesmo comprometer a sensibilidade com o tempo. Um bom lubrificante pode transformar completamente a experiência. Ele reduz o atrito, protege a pele, intensifica o toque e recria de maneira mais suave a sensação de intimidade a dois. Além disso, ele facilita os movimentos, especialmente para quem já sente os efeitos da rigidez nas articulações ou da mobilidade reduzida nas mãos. E para aqueles que pensam que o uso de lubrificante é sinal de fraqueza, é hora de rever esse pensamento. Cuidar das necessidades do corpo é sinal de inteligência, não de fragilidade. Assim como usamos óculos para enxergar melhor ou sapatos confortáveis para caminhar com segurança, o lubrificante é apenas mais uma ferramenta de cuidado. Ele não diminui sua masculinidade. Ao contrário, mostra que você está atento ao que o seu corpo precisa hoje. Incorporá-lo à sua rotina íntima é um ato de respeito, conforto e conexão com sua fase atual de vida. Você pode ter as melhores ferramentas à sua disposição, pode ter aprendido a desacelerar, a explorar outras partes do corpo, a cuidar da pele com lubrificação, mas ainda assim, algo invisível pode estar te impedindo de viver essa experiência de forma plena. E o mais curioso é que isso não está no corpo, está na mente, é o tipo de barreira que não se vê no espelho, mas que pesa por dentro. Uma força silenciosa construída há décadas e que pode sabotar mesmo os esforços mais conscientes rumo ao prazer. Estamos falando de culpa e vergonha em relação ao próprio prazer. Para muitos homens acima dos 60, os sentimentos que envolvem a masturbação foram moldados em um tempo diferente, em lares e culturas onde o sexo era tabu e o toque íntimo era visto como algo sujo, proibido ou vergonhoso. Décadas se passaram, o mundo mudou, a ciência evoluiu, mas as marcas desses ensinamentos ainda estão aí, às vezes sutis, outras vezes profundas. Você pode saber racionalmente que se tocar é algo natural, saudável e até recomendado. Pode até apoiar outras pessoas a viverem sua sexualidade com liberdade. Mas quando se trata de si mesmo, aquele resquício de culpa aparece. Uma sensação de pressa, de segredo, de algo que precisa acabar logo. Não porque o corpo pede, mas porque a mente ainda carrega ecos de antigas crenças. E essa tensão emocional não afeta só o momento da intimidade. Ela mina a forma como você se relaciona com seu próprio corpo, com sua autoestima, com sua capacidade de sentir prazer. É como construir um jardim, mas manter o portão trancado. Você pode cuidar da terra, plantar flores, regar todos os dias, mas se não se permitir entrar, nunca vai sentir o perfume. A verdade é simples. Não há absolutamente nada de vergonhoso em se tocar com cuidado, intenção e carinho. Pelo contrário, quando você transforma esse momento em um ritual de presença e conexão, ele pode se tornar um poderoso aliado para aliviar tensões, regular emoções, dormir melhor, reduzir a ansiedade e até melhorar a autoconfiança. Não é sobre indulgência, é sobre cuidado, é sobre respeito por si mesmo. Estudos mostram que adultos maduros que mantêm uma vida íntima ativa, sozinhos ou acompanhados, tendem a se sentir mais vivos, mais equilibrados emocionalmente e até mais felizes. Mas nada disso é possível quando a vergonha paira sobre a experiência. Libertar-se desse sentimento começa com uma pergunta: essas crenças são realmente suas ou foram impostas por alguém ou por uma época que já não existe? Quando você passa a enxergar a masturbação não como um ato secreto, mas como uma prática legítima de autocuidado e bem-estar, tudo muda. A leveza chega, a culpa vai embora. E em seu lugar nasce algo muito mais poderoso: orgulho por estar
cuidando de si com consciência, sabedoria e afeto. Mas ainda há mais um ponto que muitos homens ignoram. Mesmo que a mente esteja mais aberta e o corpo mais atento, muitos ainda resistem a um recurso valioso que pode transformar completamente a experiência íntima na maturidade. O uso de ferramentas e acessórios criados especialmente para homens acima dos 60. À medida que o corpo envelhece, ele passa por adaptações naturais. A sensibilidade pode mudar. A mobilidade nas mãos pode diminuir. A resistência física pode já não ser a mesma. No entanto, muitos homens continuam tentando viver o prazer da mesma forma que faziam aos 20, 30 anos, sem considerar que há hoje um mundo de possibilidades criadas justamente para apoiar essas transformações. Seja por orgulho, desinformação ou até desconforto em explorar o novo, muitos acabam deixando de lado recursos que poderiam melhorar significativamente seu conforto, sua autonomia e até a qualidade das sensações. E isso é uma perda silenciosa, mas profunda. Atualmente, existem acessórios pensados especialmente para homens maduros. Luvas e mangas de silicone que imitam o toque humano. Dispositivos com design ergonômico que ajudam quem tem dores nas articulações, massageadores que estimulam áreas menos exploradas do corpo e muito mais. Esses recursos não substituem o toque humano. Eles o ampliam, o facilitam, o adaptam à nova fase da vida. Usar esses recursos não é um sinal de fraqueza nem de dependência. É sinal de inteligência. Assim como você talvez já use óculos para ler melhor ou calçados mais confortáveis para proteger as articulações, incorporar acessórios íntimos é apenas mais uma maneira de acompanhar, com respeito e criatividade, as mudanças do corpo. Você não perde sua sexualidade com a idade, você a reinventa. Quando aceita as ferramentas disponíveis com mente aberta, você descobre formas novas de sentir, de se surpreender, de se redescobrir. Sensações que você talvez nem imaginasse ainda estarem ali, prontas para serem despertadas. Mas, mesmo com todas essas possibilidades, toque consciente, corpo explorado, mente livre, ferramentas ao alcance, o que realmente transforma a experiência é algo ainda mais sutil. A mentalidade que você carrega consigo. E é com ela que tudo se integra. Porque o maior salto não é físico, é emocional, é mental. E ele começa com uma nova perspectiva sobre quem você é e o que merece sentir. A partir de agora, não se trata mais de hábito, segredo ou desempenho. Trata-se de respeito por si mesmo, de curiosidade genuína e de honrar o homem que você se tornou hoje, não aquele que existia há décadas. Quando você se permite libertar de velhos mitos, da culpa silenciosa e das técnicas que já não fazem sentido para o seu corpo atual, algo poderoso acontece. Você abre a porta para uma experiência íntima que não é apenas prazerosa. Ela é nutritiva, restauradora e muitas vezes profundamente curativa. Ao variar os estímulos, desacelerar o ritmo, explorar o corpo por inteiro e usar recursos que respeitam as transformações naturais do tempo, você começa a viver o prazer com outro significado. Ele deixa de ser um objetivo e passa a ser um caminho de conexão consigo mesmo. E quando esses ajustes físicos se alinham a uma mudança emocional, quando o prazer é entendido não como indulgência, mas como autocuidado de verdade, você acessa uma parte de si que talvez estivesse adormecida. Uma parte que sente mais, que vive mais, que confia mais. Você recupera a autoconfiança, a vitalidade e o direito inegociável de viver sua sexualidade em paz. Porque isso nunca foi só sobre sexo. Sempre foi sobre saúde integral, bem-estar emocional e intimidade consigo mesmo. Uma das formas mais sinceras de presença que você pode cultivar ao longo da vida. Adotar essa abordagem completa significa reconhecer que os seus desejos são
legítimos, que suas necessidades importam e que o tempo que você dedica a si mesmo é tão valioso quanto qualquer outro aspecto do seu bem-estar. Você não está velho demais para sentir. Está maduro o suficiente para sentir melhor. Na verdade, talvez você esteja apenas começando o capítulo mais consciente e conectado da sua jornada. E ele começa de forma silenciosa, íntima e corajosa, no exato momento em que você decide se tratar com o cuidado que sempre mereceu, principalmente quando ninguém mais está olhando. Reconstruindo o prazer, a confiança e o autorrespeito chegar. Aos 60 anos ou mais, não significa abandonar a intimidade. Significa ressignificá-la com mais sabedoria e intenção. Ao longo dessa jornada, exploramos os 7 erros mais comuns que impedem muitos homens de viver esse novo prazer. Acreditar em mitos antigos como a retenção de sêmen. Repetir sempre o mesmo tipo de toque ou técnica. Apressar o momento e ignorar o caminho. Reduzir o prazer a uma única parte do corpo. Evitar o uso de lubrificação por hábito ou preconceito. Carregar culpa ou vergonha herdadas de outra época. Ignorar ferramentas e acessórios que respeitam seu corpo atual. Mas mais importante do que a lista em si é o que você escolhe fazer com esse conhecimento. Porque agora você tem uma chance real de transformar essa parte da sua vida, muitas vezes deixada de lado, em algo vivo, sagrado e profundamente seu. Isso não é sobre tentar reviver o passado. É sobre construir uma nova conexão com o presente. Uma conexão sem pressa, sem máscaras, sem cobranças. Uma conexão que acolhe seu corpo e sua mente como eles são hoje, sem julgamento. Você passou uma vida inteira aprendendo, enfrentando desafios, crescendo. Você merece saber que o seu bem-estar sexual ainda existe e pertence a você. E não, você não está sozinho. Tampouco está fora do seu tempo. Pelo contrário, muitos homens relatam que, com apenas alguns ajustes na forma de pensar e sentir, o prazer volta com mais profundidade, mais presença, mais verdade. Esse não é um convite à performance, é um convite à permissão, a permissão de se tocar com consciência, de se escutar sem culpa, de se cuidar com orgulho. E de sentir prazer sem pedir desculpas por isso. Agora que você chegou até aqui e se permitiu refletir, só falta um passo: começar. Simples assim. Comece. Comece com leveza, com curiosidade, com respeito. O que te espera do outro lado pode ser muito maior do que você imaginava. Não apenas em prazer, mas em liberdade. Essas lições não foram feitas para ficarem na teoria. Foram criadas para te lembrar que ainda há tempo. Tempo para viver com mais verdade, para sentir com mais intenção, para existir de forma plena, no corpo, na alma e no coração. Agora me conta, o que mais te tocou aqui? Qual parte dessa jornada você sente que está pronto para aplicar na sua vida real? Compartilha com a gente nos comentários. Vamos caminhar juntos nessa transformação. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu nos comentários. Se ainda não te tocou, tudo bem, comenta 0. Sua presença e sinceridade já significam muito. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Obrigado por estar aqui e que você siga vivendo, sentindo e se respeitando. No seu tempo, do seu jeito e com tudo o que merece. Antes de ir, me conta uma coisa. Que nota de 0 a 10 você daria para esse conteúdo? Seu comentário faz toda a diferença e nos motiva a continuar produzindo materiais que realmente tocam, informam e transformam. Escreve aqui embaixo. A sua opinião é muito bem-vinda e profundamente valorizada. Nos vemos no próximo vídeo.